Antes da gente resolver essa próxima questão, eu vou lembrar a vocês que existem dois tipos de calor. O chamado calor sensível e o chamado calor latente. O calor sensível é quando a gente fornece uma quantidade de calor para uma substância e somente a temperatura dela é alterada. A fórmula do calor sensível, eu já trabalhei com vocês naquela aula que eu resolvi questões da página 53, essa daí, que é macete, ok? Se o calor que a gente fornece para o corpo provoca uma mudança de estado físico, esse calor ele é chamado de calor latente. Então nós temos dois tipos de calor. O calor sensível muda a temperatura da substância e o calor latente provoca a mudança de estado físico. Na forma do calor latente, nós temos aqui o M, que é a massa, e o L, que é chamado de calor latente ou latência. Então, vamos tentar resolver essa questão aqui. Somente o item A. Diz o seguinte: quantas calorias são necessárias para transformar 300 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius em 300 gramas de vapor a 140 graus Celsius? Então, a ideia aqui é o seguinte, pessoal. Eu tenho uma quantidade de gelo a menos 30 graus Celsius e eu quero transformar em vapor a 140 graus Celsius. Para isso acontecer, tem que acontecer o quê? Na substância? Uma fusão e uma vaporização, ok? Só que, não sei se vocês lembram, como eu disse na sala, o gelo ele só vai mudar de estado físico quando ele atingir a temperatura de quantos? 0 graus Celsius. Da mesma forma, a água ela só vai mudar de estado físico quando ela atingir a temperatura de quantos? 100 graus Celsius. Ou seja, como o gelo está a menos 30 graus Celsius a princípio, eu preciso aquecer o gelo, ou seja, alterar a temperatura dele para que ele alcance os 0 graus Celsius. Então, no início aqui, a gente vai usar o Q macete, ok? Então, vai ficar assim, ó. Q no estado sólido, MC delta T. Vou colocar um S aqui, só para indicar que ele está no estado sólido. Qual é a massa da substância? 300. Quanto que vale o calor específico no estado sólido? Ele te deu na questão. 0,5. Quanto que vale o ΔT? O ΔT é a temperatura final, no caso 0, menos a inicial, menos 30. Se você fizer o cálculo disso aqui, vai dar 4.500 cal. Ou seja, se a gente fornece um QS de 4.500 cal para o gelo a menos 30 graus Celsius, esse calor é suficiente para elevar a temperatura dele até 0. Quando chega no 0, acontece a fusão, ou seja, eu preciso fornecer uma quantidade de calor para fundir. Essa quantidade de calor é o calor latente. Então vai ficar como? M vezes LF. Qual é a massa de gelo que vai fundir? 300. Quanto equivale o LF, ou seja, o calor latente de fusão? Ele te deu na questão também, ó. É 80. 300 vezes 80, 24.000 cal. Ok? Uma vez que o gelo fundiu, ele está a 0 graus Celsius. Eu preciso aquecer a água
no caso o gelo derretido é água, até 100 graus Celsius. Então, novamente, eu vou usar o macete. Só que aqui, não vamos esquecer de colocar o índice, para indicar que é estado líquido agora. Ok? Qual é a massa de água? 300. Quanto equivale o calor específico da água? Ele te deu na questão. Ó. Calor específico é 0,1. Aliás, 1. E o ΔT? ΔT da água começa no 0 e termina no 100. Então, é 100 menos 0. Se você multiplicar isso daqui, vai dar 30.000 cal. Ok? Ok, ele chegou no 100. Então, acontece o quê? A mudança de estado físico, né? Então, novamente, eu vou usar ml. Só que esse L aqui é o L de vaporização, que ele te deu na questão também, ó. Calor latente de vaporização, que é quantos? 540. Então, vai ficar 300 vezes 540. Se você multiplicar isso, vai dar 162.000 cal. Terminou a vaporização, ele está com que temperatura aqui? 100. Eu preciso aquecer até quantos? 140. Então, eu vou mudar o valor de T de novo. Então, eu uso Q macete de novo. Vou colocar o índice, que é de vapor, ok? V de vapor. Qual é a massa? 300. Qual é o calor específico do vapor? Ele te deu na questão, tá aqui, ó, no dado, 0,5. E o ΔT do vapor? Começa no 100 e termina no 140. Então, 140 menos 100. Se você multiplicar, isso aqui vai dar 6.000 cal. Ok? Olha a pergunta inicial. Quantas calorias, ou seja, qual é o calor total que eu devo fornecer a esta quantidade de gelo para transformar esta mesma quantidade em vapor. Então, o calor total é a soma do QS mais QF mais QL mais QVAP mais QV. Se você fizer esse cálculo, isso aqui vai dar 226.500 cal. Ok? Quanto de energia que eu forneci? 226.500 cal. Beleza? Valeu, pessoal.